conhecimento agora, assim, você tem um acesso a todo mundo, você consegue numa reunião de serviço convidar o Antônio, convidar o Sandro Risório, convidar quem você quiser. No Japão, isso é uma facilidade assim fenomenal. Isso aí. E na minha aula, eu dei uma aula no Congresso Pan-Americano, aquela nossa foto, todas as aulas, a sala de trauma como era antes e depois como ficou depois lá, né? Aquilo é marcante, aquele trabalho foi marcante, né, Paulo? Aquilo lá foi. Foi. Antônio, essa semana passada encontrei Rossano, cara. Aí a gente estava lembrando lá do Mascal. Que doideira aquele curso, né? O curso que a gente ia fazer no Brasil, né, Paulo? Que não existe algo igual daquele, né? Pô, é um curso que dá para fazer. Pode até ser com manequim, porque o mais interessante dele é o estresse, é viver sob pressão, não propriamente o operar. Eu acho que isso é uma coisa bacana. Para trabalhar, chegando no trauma, não sei o que, de repente apaga a luz, barulho de bomba, de tiro, não sei o que mais. Sequestraram o Alex, né? Uma atenção, a Flávia tá lá também, olha aí. A Flávia tentativa de bomba. Tentativa de bomba. Entra o paciente com uma granada embaixo do avental. Foi muito legal. Foi bacana. Um rock and roll tocando alto. Foi bom. Acho que é um curso viável para ser feito. Acho que ano que vem tem Pan-Americana aí no Brasil, né? Vai ter Pan-Americana e com SBITE, né? Então, já confirmou? Vai confirmado. Vamos fazer. Ah, ótimo. São Paulo, né, Paulo? São Paulo. São Paulo, porque cancelou São Paulo, já tinha pago, né? Mas vamos fazer no outro ano no Rio também, vamos embora. Vamos. A gente faz os SBITE Rio, né? Não precisa fazer o Pan-Americano faz em São Paulo e depois no outro ano, daqui a 2 anos a gente faz o SBITE nacional, faz aqui no Rio. Mas eu acho que a gente podia seriamente levar o Mascal, começar a fazer o Mascal aí. Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Faz com manequim e com... Acho que é bem possível. Bem possível. Vamos conversar sobre isso aí. Vamos sim. Doutora Patrícia Perissé sempre presente também, hein? Ela sempre está em todas. Mas tem que estar. O cara que é tudo para mim até agora é você, doutor Marcos. Você deu um azar danado esse Covid, hein, Patrícia? Já recebi 2 invitations para interview. A sessão começou, a season começou tem 4 dias. Já recebi 2 questionários. É você, é tudo. É Deus no céu, você na terra. Nada. Eu assisti você na sexta e eu estava falando com o Rosati. A sua humildade, a sua maneira de lidar, de qualquer âmbito, você falar com o presidente da República, falar comigo, falar com o residente, sempre esse sorriso, sempre valorizando a outra pessoa que está falando com você. Então, assim, eu não aprendi só com você lá no Rider, várias coisas sensacionais. Eu aprendi um posicionamento ético e profissional raríssimo. Estou falando de verdade mesmo. Você realmente é uma pessoa... Não tem uma vez, seja no Pan-Americano, seja onde eu te vejo, que todos não te elogiem da forma simples e tranquila que você lida com tudo. Então, tem que falar, tem que ficar onde você está. Ele está falando você aonde? É o puf. Fica tranquilo. É importante ter amigos no mundo inteiro. Somos todos iguais, todo mundo junto aí na mesma luta. Alguns eu tive mais dificuldade de conviver, né? O Paulo, eu vou lá uns anos, a Flávia passou muito tempo aqui também. É bacana ver cada fase sendo todo mundo junto, mudando os conceitos. É bacana, né? Ver o crescimento profissional, as novas etapas, é tudo. Então, todos no mesmo barco, né? Essa época é um estresse danado, né? Esperando entrevista, aí chega, aí você responde, aí não sabe se vai vir. Mas isso é graças a você. Se não fosse você, não tinha rider, não tinha carta, não tinha experiência nos Estados Unidos. Então, você é tudo de bom. O objetivo aí é um caminho árduo, uma decisão importante de vida, né? Tem que... Não dá para desistir, né? Tá no sangue, tá na alma. Aquilo que eu falei com você, eu não me vejo sem ser cirurgião. Não tem outra opção de vida para mim. Então, é árduo, mas vamos embora. Fazer o quê, né?
É isso aí. E te agradeço Trauma, muito, muito. trauma é isso aí mesmo, né? Tudo, né? Não dá. São só maluco que foi discutindo isso, gosta. E outro dia eu estava conversando com o Hélio, né? Trauma é aquela coisa que todo mundo acha que sabe fazer, e aí quando você conversa a fundo, o cara que não trabalha com trauma, não estuda trauma, não frequenta congresso, tal, ele vê que ele não sabe. E ele dá o braço a torcer, ele fala, não, realmente não pensei dessa forma, não tracei essa conduta. Nos congressos de cirurgia, as salas mais cheias são as salas de trauma. E é o mais desvalorizado. Isso é realmente... Ainda Ainda é bem que isso como um está bico. mudando. Oi? Uma de bico aqui ainda, né? O Hélio está fazendo um bico aí, né? Também faz trauma. Não é, né? É verdade, é verdade. Exatamente, cara, exatamente. Plantãozinho de bico na emergência e opera um baleado de vez em quando. E se sobreviver, É sobreviveu. sorte. Se sobreviver, é sorte. Sobreviveu, É, sorte. isso mesmo, cara, isso É mesmo. diferente, né? Mas, Paulo, E aquele aí, projeto que a gente falou do pessoal daqui para aí, vamos reativar. Então, logo começa a liberar as viagens e tal, vamos fazer sim. vamos sim. A ideia é ter, já há um tempo atrás, algum pessoal daqui ia para aí acompanhar e tal. A ideia é que a gente retome isso aí. Intercâmbio. Vamos, Isso é que vocês vamos têm sim. muito grande, tem... Cresceu bastante. Adquiriu uma experiência muito interessante. Né? Isso é Isso bem, aí. bem legal você ver como o grupo está crescendo junto, né? E como os resultados vão ficando bons, né? Como se discute mais sobre trauma, como se estuda mais. Isso aí é uma coisa bem legal. Aquela sementinha plantada tá indo, né? Isso é bacana, cara, isso é bacana. Você vê assim, não eu não me considerando velho, mas você vendo o pessoal novo que está entrando aí, você pergunta, fala assim, o que você gosta? Gosta de trauma. Gosta de trauma. O cara gosta de trauma, gosta da adrenalina do trauma. Ele pode não saber, mas ele gosta, né? Eu acho que o gostar é o primeiro, tá se criando uma geração cirúrgica que gosta de trauma. Essa valorização do CBC em trazer o cirurgião geral como cirurgião geral mesmo, acho que isso é um passo importante. Trauma, né, Paulo? Oi? Nunca se discutiu tanto sobre Exato. Você cumpriu a pena, agora não merece uma prisão. Garota, não lembra de nada. Deu trauma na casa do Sardinha aí. que, e como isso é importante, né? Enfim, infelizmente o Covid serviu para ajudar nisso, né? Mostrar que tem que ter aula, tem que estudar, tem que falar, tem que ir atrás disso porque é muito importante, né? Isso mesmo, cara, isso mesmo. Ele mostrou pra gente aí que é a doença que mesmo na pandemia ela continua acontecendo, né? Ela mudou o perfil, mas ela continua acontecendo. Eu acho que aí você teve o mesmo perfil que eu tive, mais ou menos parecido com o que o Antônio teve, maior volume de arma branca, maior volume de agressão e menor de arma de fogo. A gente documentou isso lá no hospital. Hoje eu operei junto com o Diego e com o Sardinha um PAF de coração. Saiu. Sardinha isso. gritando. Sardinha sempre dá show, né? Sardinha é um showman operando. Um showman. Ele é fantástico, né? Operar com ele é sempre uma felicidade. Cara, bom demais, né? Catei ele lá, falei, Sardinha, vem comigo. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Assim, pô, vindo de vocês, eu fico bobo, hein? Nada, aquilo foi um show que você fez hoje, Sardinha. Pô, que nada, foi bem legal com vocês, foi divertido, não foi? Da cirurgia. Foi bem divertido, eu gostei. É uma coisa que a gente... Doutor Sérgio, me mandaram o vídeo da cirurgia hoje na hora do almoço. 2h da tarde, estava eu aqui vendo o senhor operando. Sensacional, hein? Como sempre. Obrigado. Gente, acho que começando, né? 8h15, já tem bastante gente aqui no grupo. Vou lá buscar ovos, que eu preciso começar o bolo hoje. Da aula, hein? Tá bom, Antônio? Você pode começar. Então, mais uma vez, Rosato, obrigado pelo convite.
nesses tempos de Covid e aí, de distanciamento social, né? Acho que a parte acadêmica a gente acabou se aproximando, mas nada igual a um curso presencial, poder ver os amigos, bater um papo, trocar ideia. Estou sentindo muito falta disso aí. Espero que no congresso do ano que vem, lá da SBAC, da Pan-Americana, a gente possa estar todo mundo junto de novo e voltando a conviver juntos, né? Que é muito importante. Até porque a nossa área é uma área difícil, a gente tem que ter esses momentos para desestressar, para bater papo, conversar, porque a gente sabe que só ver caso grave, só ver desgraça, às vezes não é fácil, né, para ninguém, por mais que isso seja a nossa rotina, a gente às vezes tem que ter outras coisas, né? Você pediu para eu falar sobre damage control, que é um tema atual, todo mundo faz, e é muito importante ter os conceitos de quando fazer, como fazer e de que forma fazer, né? Então, por coincidência, nesse tópico tem uma apresentação, um vídeo gravado. Eu vou passar esse vídeo primeiro para vocês. Tem um monte de animação, tá? Até o pessoal treina em inglês. Depois eu passo uns slides para a gente discutir os mesmos conceitos só nos slides. Depois vamos bater um papo sobre exatamente o que é o conceito de damage control. Eu vou passar a tela e só me avisa se vocês estão vendo a imagem direita e ouvindo bem, tá bom? Ok. O problema é achar onde tá aqui, ó. Conseguem ver? Começou assim, Antônio. Tá ótimo. Vamos lá. This module will focus on the trauma laparotomy. Estão ouvindo? Damage control surgery. The module will be divided into the following components. First, we will briefly review. Focus on the preoperative preparation, looking at what must be done prior to getting the patient into the operating room. Then, we will look at the principles and goals of the trauma laparotomy, as well as techniques to identify and deal with various injuries. A trauma laparotomy may be required upon initial presentation of the patient. However, this is not always the case. The two main criteria for taking a patient directly to the operating room are peritonitis and/or hemodynamic instability with evidence of intra-abdominal hemorrhage. Once the decision has been made to proceed to the operating room, there are several things that must be done in preparation. The patient should have already had blood taken for routine labs as well as a type and cross match. Next, the operating room itself must be kept warm. Trauma patients can become hypothermic very rapidly. There should also be a rapid transfuser and cell saver machine available and ready to use if needed. All members of the team must have full personal protective gear, and the patient should be placed supine on the operating room table and prepped from the chin to knees and laterally until the table. The incision is midline from the xiphoid process to the symphysis pubis. This allows expeditious entry into the abdominal cavity with minimal damage to muscle and vascular structures. With the midline incision, all four quadrants are readily visible and easily packed. This will allow for control of hemorrhage, removal of old clotted blood, and will provide the anesthesiologist time to catch up with their fluid and volume resuscitation. All trauma laparotomies are designed to accomplish the same set of criteria, regardless of the injury and the mechanism. These goals are as follows: control of bleeding, identify all injuries, control contamination, and reconstruction of injured structures if possible. Estão conseguindo ouvir direitinho? O vídeo está passando bem? Passou bem, sim. Deu para ouvir bem, deu para ver bem. Ok, vamos continuar então. Control of hemorrhage can be done via central or peripheral vascular control, depending on the nature of the injury. Any major hemorrhage is immediately identified and treated. This will then allow adequate time and ability for anesthesia to catch up with their resuscitative efforts. The first part of the laparotomy is dedicated to hemorrhage control and is accomplished by packing all four quadrants of the abdomen with abdominal lap pads. This can be facilitated by retraction of the anterior abdominal wall for better visualization of the structures in the right and left upper quadrants, especially the liver.
Take down the falciform ligament and pack above and below the liver and the spleen. Always place a hand over the organ in order to protect it as you place your packs. Next, sweep all small bowel and colon medially, as this will allow you to pack the pericollic gutters and the base of the mesentery. Finally, sweep the remaining bowel cephalid to pack the pelvis. Once control of major hemorrhage has been accomplished, you can begin step 2 of the trauma laparotomy, which is identification of the injuries. This is accomplished by systematically removing the packing from each quadrant, starting away from the area of suspected injury. Once the packing from a particular quadrant is removed, you look for injuries, such as active bleeding, bowel injury, and other injuries such as diaphragm, bladder, etc. Once identified, if the injuries are not life-threatening, simple control is obtained, and they may be repaired in the last step of the trauma laparotomy. After all injuries have been identified, the third step is to control contamination. All bowel must be inspected completely. Any large areas of spillage can be temporarily controlled by clamps, staples, sutures, or resection. Keep in mind that definitive repair of all injuries may not be possible at this time, hence the term damage control surgery. You address only the life-threatening injuries initially. The goal of a damage control surgery is to avoid the triad of death, which is a combination of hypothermia, acidosis, and coagulopathy when survival is greatly diminished and repair is best delayed until further resuscitative measures. One area that requires special mention is the retroperitoneum. The retroperitoneum is divided into 3 zones, and each zone is handled differently depending on the findings and mechanism of injury. For Zone 1, the central midline, exploration is mandatory regardless of the nature of the trauma. For Zone 2, the perionephric space, all penetrating trauma requires exploration. However, in blunt trauma, it is explored only if there is an expanding or pulsatile hematoma, active bleeding, or extravasation of urine. For Zone 3, the pelvis, exploration is rare in blunt trauma, but often requires exploration for penetrating trauma. The next phase of the trauma laparotomy is the reconstructive phase. This may entail primary repair or temporary repair if a secondary surgery is planned. Factors that determine if primary repair is a good option include the ability to fully visualize and mobilize structures that will need to be repaired, the patient's physiological status, whether stable or unstable, hypothermic, coagulopathic, or acidotic. And finally, you must determine and address any other potential injuries that may take precedence over reconstruction. In order to properly achieve all the objectives of the trauma laparotomy, there are several key intraoperative maneuvers that you must know in order to evaluate the various structures. We will discuss the 4 basic maneuvers. These include the Maddox maneuver, also known as left medial visceral rotation, the modified Maddox maneuver, the Cattell-Brasch maneuver, also known as right medial visceral rotation, and the Coker maneuver. The Maddox maneuver is used to gain access and control of the proximal aorta, including the celiac trunk. This involves mobilization of the descending colon, along with the splenic flexure, and mobilization of the kidney, spleen, and pancreas. These structures are rotated medially, thus exposing the proximal aorta and the celiac axis. The modified Maddox maneuver is also a left medial visceral rotation, but it leaves the kidney in its anatomical position, with Gerota's fascia intact. Again, the spleen and pancreas are mobilized and rotated medially and superiorly. This will allow exposure to the celiac trunk, as well as the superior mesenteric artery and the left renal pedicle. The Cattell-Brasch maneuver is used to expose the retroperitoneum on the right side. Dissection begins at the cecum and follows the white line of told cephalid. This allows for the cecum and ascending colon, along with its mesentery, to be reflected medially and superiorly. With this maneuver, you have exposure and can gain access to the aortic bifurcation and inferior vena cava, gonadal vessels, and the ureter and kidney on the right side. The Coker maneuver helps gain access and exposure to the inferior vena cava by dissecting the duodenum and pancreatic head and moving or retracting them medially, thus leaving the IVC exposed and free.
The final phase of the laparotomy is the closure. However, unlike elective laparotomies, it can be very difficult and at times impossible to do a primary closure. Factors that may preclude a final closure include bowel edema, massive contamination, patients at risk for abdominal compartment syndrome, and unstable patients that need to be resuscitated in the ICU before a second-stage surgery can be performed. As a result, there are numerous techniques and methods that have been developed to assist in closure of the abdomen. Some of these methods are towel clips, pagoda bag, mesh closures, occlusive dressings, Ioban, and even Velcro. The towel clip method simply uses towel clips to temporarily close the skin and subcutaneous tissue. It is quick and simple and can be used on all patients. Keep in mind that any x-rays will be difficult to interpret due to the abundance of towel clips. Other closure methods consist of occlusive dressings and suction tubing to maintain a tight seal. The basic concept is to protect the bowel, allow for adequate drainage of fluid during the resuscitative phase, and provide a watertight seal. The bowel is protected with some type of sterile plastic drape. JP drains or other sump drains are then placed, and an occlusive dressing is placed over the abdomen to provide a watertight seal as the drains are connected to the suction. Another common device used for open abdomens is the vacuum-assisted closure or VAC device. The device consists of a permeable sponge and a suction device. The sponge can be used for open abdomens with or without fascial closure. Similarly, an occlusive dressing is used to secure the sponge in place. In conclusion, the trauma laparotomy may be performed at various times during the initial trauma assessment. The decision of when to perform an exploratory laparotomy will be dependent on the mechanism of injury, patient hemodynamics, and the result of both physical examination and imaging studies. The trauma laparotomy is a very well-defined procedure with 4 goals: control of bleeding, identification of injuries, control of contamination, and reconstruction when and if possible. Once the abdomen is open, remember to pack all 4 quadrants and methodically evaluate each quadrant, including the diaphragm. There are also several techniques which can be used to obtain the proper exposure of the aorta, inferior vena cava, and other prominent structures. If damage control surgery is required, definitive repair is delayed until the patient can be better resuscitated in the ICU. Prompt surgical intervention and adequate time for resuscitation post-operatively is paramount for these patients. Avoiding hypothermia, acidosis, and coagulopathy are challenges that the surgeon faces in the operating room and must be addressed. Planned second-look surgeries are not uncommon and should be part of your initial operative strategy. This concludes Module 4, Trauma Laparotomy and Damage Control Surgery Techniques. Bom, então esse é um vídeo bem gráfico, né? Então eu gosto de mostrar porque mostra alguns conceitos que a gente sempre usa, né? Mas dá para reforçar algumas coisas. Então agora vamos para ver se a gente passa a própria... Discutir uns pontos aqui, vamos ver. Cadê o... Isso aqui. Então, na verdade, sempre que a gente faz uma laparotomia, a gente fala que tem que estar sempre preparado para o que vai acontecer, né? Uma das principais coisas que eu falo para os residentes é quando tem um baleado, tem um trauma renal fechado, que a gente vai para a cirurgia, antes da cirurgia a gente já tem que pensar: o que será que eu vou encontrar? O que provavelmente eu vou encontrar? Quais são os passos que eu vou tomar? Para evitar ser surpreendido, né? Na verdade, tenta sempre antes prever, baseado em probabilidade, o que eu posso encontrar. Se eu acho que tem uma lesão grave de baço, de fígado, ou lesão vascular importante, tem que ter sangue preparado, tem que ter acesso calibroso, usar a transfusão maciça, de repente usar a autotransfusão, tem que estar preparado para isso, né? Dependendo do que eu chegar, e quando eu falo de controle de danos, eu já entro em cirurgia sabendo que eu não vou terminar a cirurgia, fazer tudo que eu preciso, né? Eu vou fazer o mínimo possível para salvar a vida do paciente, recuperar o paciente e voltar depois. A gente tem que saber já
o que fazer. E dentro disso, tem que também saber o que é importante da laparotomia, como que eu vou controlar o sangramento, né, que é a primeira prioridade que tem, como eu vou controlar o sangramento, como que eu vou empacotar o abdômen, qual é a sequência e como que eu vou identificar as lesões, né? Como que eu vou controlar a contaminação, como que eu vou reconstruir, né? E se necessário, como que eu vou fazer o controle de danos. Na sala de trauma, o Brasil é um país privilegiado. Vocês estão no Rio, vocês têm normalmente o clima é quente, mas imagina na Europa, no Canadá, etc. Às vezes, então realmente tem que ir. A sala aquecida. A gente tem o Level 1 Transfuser, ou Belmont, que a gente consegue dar o fluido ou sangue aquecido em alta velocidade. Tem a transfusão presente, se for necessário. Eu sei que no Brasil é muito difícil ter, mas é um conceito que, principalmente quando você tem um banco de sangue com quantidade limitada de produtos, é importante poder usar o sangue do paciente quando necessário. E sempre que eu for fazer uma laparotomia, né, ou uma cirurgia do trauma, é preparar o máximo possível, estar preparado para complicações. Se eu tenho uma lesão vascular no braço, eu preparo a perna para poder tirar uma safena, etc. Sempre estar preparado a mais e estar perto do que você vai fazer. Para aquecer o paciente, sempre lembrar como a gente pode fazer. A gente pode aumentar a temperatura da sala, usar cobertores, usar aqueles cobertores beer hugger com ar aquecido, usar luzes. Isso técnicas externas. Técnicas internas, usar fluido aquecido intravascular, lavagem gástrica aquecida, usar oxigênio aquecido, e usar o level 1 transfuser, aquecer os fluidos delas. Lembrar que quando a gente tem disponível a transfusão, avaliar o risco de contaminação, né? Lembrar que o sangue é transfundido, perdido ao transferido, então você diminui a utilização de produtos. Mas você saber que o equipamento está preparado. Muitas vezes no meu hospital, se chamar a transfusão, vai demorar 20 minutos para todo mundo lá. Então, se você tiver disponível, já saber quando você vai usar, já preparar para isso. E transfundir grandes quantidades rapidamente. Um trauma a gente fala que o trauma não é uma cirurgia minimamente invasiva, né? A não ser que o paciente esteja estável, dificilmente vai fazer uma laparotomia, ou dificilmente tem aquela pessoa que fala, vamos fazer uma incisão só supraumbilical, etc. Se o paciente estiver simplesmente chocado, é incisão grande, né? Para ter rápido acesso, avaliar o que está acontecendo. Se o paciente tiver com tamponamento cardíaco, avaliar o tamponamento, você tentar ver o que está sangrando, empacotar os 4 quadrantes sempre, e controlar a hemorragia, removendo o sangue acumulado sempre necessário. E aí, uma vez que você empacotou, você dá tempo para a anestesia agir, né? Às vezes o paciente é chocado, você leva rápido para o centro cirúrgico, então você dá tempo de colocar uma linha arterial, de passar um introducer para ter um acesso vascular mais calibroso. Eles têm tempo de começar a dar a transfusão sanguínea, de aquecer o paciente, de fazer a transfusão 1 para 1. Então, você parando o sangramento, você ganha tempo para se recuperar o paciente, porque muitas vezes para abordar o sangramento, sabe que o paciente vai voltar a sangrar. Então, esse tempinho que a gente tem para colocar os afastadores altistáticos, preparar o campo cirúrgico e o paciente para você conseguir atuar. Então, na manualotomia para o trauma, os 4 pontos essenciais, como eu faço no vídeo, é controlar o sangramento, primeiro, para o sangramento. Identificar as lesões que o paciente tem, para avaliação do abdômen, diversas manobras, controlar a contaminação, se tiver lesão no intestino, colocar um clamp lá, parar, fazer uma reestrutura da contaminação. E depois de tudo isso, pensar como você vai reconstruir, né? Se é possível reconstruir nesse primeiro tempo ou deixar para o segundo tempo. Então, sempre saber se tiver uma hemorragia, como que eu vou controlar? Eu preciso fazer um clampeamento da aorta, aonde eu consigo fazer só um controle proximal e distal de um vaso mais periférico. Quando eu passo reboa, por que eu passo reboa? Sempre lembrar que quando hemorragia você vai fazer compressão local, lesão de cal, muitas vezes só põe uma esponja lá, ou põe o dedo, ou põe tem que parar esse sangramento. Eu vou fazer um clampeamento, um controle proximal e distal.
lembrar que tem que, para empacotar, tracionar a parede abdominal anterior, colocar a mão para proteger o órgão, ligar o ligamento falciforme, se for o fígado abaixo do órgão, né? Isso é importante. Sempre lembrar, rodar o intestino de um lado para empacotar aquele lado, depois rodar para o outro lado. Usar aquela toalha verde, que muitas vezes não tem a linha de radiopaca, sempre usar as para isso. Pode perder, pode deixar de ser percebido. Uma vez que você parou o sangramento, se você teve tempo para controlar, você começa a tirar as compressas. Eu tiro normalmente do local que eu acho que não está lesado para o local que está lesado. Por quê? Se eu tirar o local que está lesado e começar a sangrar, começar a achar o sangramento, as outras compressas me limitam a exposição naquele local, né? Eu tiro do local que não está lesado, deixo tudo sequinho, vou tirando o resto, porque depois, se eu precisar puxar o intestino, rodar para ter acesso a outra lesão, eu não tenho as compressas me atrapalhando. E aí vou sempre ver se tem um sangramento ativo, ver se tem uma lesão intestinal, ver se tem alguma outra lesão que não cause risco ao paciente, lesão diafragmática, lesão de bexiga, etc., que eu posso tratar com a contaminação, sempre inspecionar o intestino, colocar clamps com stapler, fazer a sutura, ressecar ou deixar em closed loop. E aí sim reconstruir se necessário, né? Controlar os pontos principais da lesão, expor de forma adequada. Sempre durante o tratamento reacessar o paciente, ver se está tudo bem com o paciente. E acessar atrás de lesão. Às vezes eu tenho uma lesão de baço, mas será que o pâncreas está uma lesão do duodeno? Sempre saber que você pode ter lesões associadas e fazer uma revisão sistemática da cavidade. O vídeo mostra muito bem, tem as zonas do abdômen, zona 1, 2 e 3. A zona 1 sempre tinha um hematoma emanatório exploração. Zona 2, se for um hematoma por trauma fechado, muitas vezes só explora se for uma lesão expansiva ou pulsátil. Forma branca aí se explora. Zona 3, só se for lesão penetrante. O controle da aorta, sempre suprarrenal, pelo ligamento gastro-hepático. Pode ser intratorácico, pode ser um controle direto. E a oclusão pode ser com clamp, com retrator ou com... Aqui uma coisa que eu faço, nós vamos falar um pouquinho sobre as manobras. Por exemplo, toda vez que eu tenho que acessar a aorta infrarenal, eu venho pelo lado direito, eu acho muito mais fácil. Faz o Cathel Brush Maneuver, eu consigo ter acesso muito bom da aorta infrarenal. Já a aorta suprarrenal é uma manobra de mato que é mais preconizada, mas a gente sabe que não é uma manobra fácil ser feita em um paciente sangrando, chocado, com contaminação, etc. Manobra de máticos, a gente falou, a rotação do colo esquerdo, modificar, deixa o rim na sua posição inicial. O Cathel Brush, como eu falei, a manobra de Cocker é muito boa para a gente expor a cava e a cava suprarrenal e a veia renal direita e esquerda. E quando faz o Cathel Maneuver, a manobra de Cathel, que é a rotação do colo direito medial, eu consigo ver muito bem a cava infrarrenal e as ilíacas. Quando eu completo a Cathel com Brush, quando eu vou expor até o ligamento de Trites, para mim essa é a melhor manobra para acessar a aorta infrarrenal. Se o paciente estiver estável, lembra, paciente estável é o paciente que está hemodinamicamente normal durante o tempo, que você consegue corrigir a pressão arterial e corrigir a anemia do paciente. Lembra, o paciente que em 5 minutos iniciais do trauma está com pressão normal, não necessariamente está estável, porque esses sinais vitais podem, no decorrer do tempo, estável é um filme, não uma foto, né? Então, paciente estável, eu vou explorar o intestino, as áreas com hematoma mesentérico, fazer o reparo de intestino definitivo, e aí sim posso tratar as outras lesões que não são causam risco iminente, como a lesão de bexiga, lesão de diafragma, alguma outra lesão mais superficial. Lesão de cólon, sempre lembrar,
aquela questão de quando fazer o reparo primário e anastomose, quando fazer a colostomia. Normalmente, se o paciente tiver muitas lesões associadas, se estiver em choque, se tiver com contaminação fecal de várias horas, né? Tiver necessário muitas transfusões, a gente normalmente às vezes tenta fazer uma cirurgia em 2 tempos. Muitas vezes tenta usar antibiótico e esperar o reparo. Um exemplo, o pessoal, às vezes se tem uma lesão, o paciente está chocado, muitas vezes eu faço a cirurgia estagiária em 2 tempos, né? Uma lesão de intestino, muitas vezes, às vezes eu, ao invés de fazer a colostomia no primeiro tempo, porque eu tenho medo de fazer uma anastomose, às vezes mando o paciente, põe o grampeador, mando o paciente para a terapia intensiva e faço a cirurgia 24 horas depois, mais estável. Então, uma cirurgia, por exemplo, bem semelhante ao de um famoso político que levou uma facada, talvez aqui nos Estados Unidos a gente fizesse a cirurgia em 2 tempos, fizesse a primeira avaliação, parar o sangramento, etc., e tentasse fazer a anastomose no dia seguinte. Então, só para vocês terem ideia, são diversas formas de tratar o mesmo paciente, dependendo das condições locais, da experiência do time, etc. A gente pode fazer, das condições de terapia intensiva, você pode ser um pouquinho mais ousado ou agressivo ou menos. Se a gente estiver instável, com choque refratário, acidótico, hipotérmico, aglopático, a gente não faz reconstrução, faz controle de danos, empacota e volta no dia seguinte, muitas vezes, ou 12, 24, 48 horas para reavaliar o paciente. Sempre lembrar, você já entra no centro cirúrgico sabendo se você vai fazer uma cirurgia rápida ou demorada. Depois de 5 horas de cirurgia, você tentando afiar o intestino, reconstruir, parar o sangramento do fígado, etc. Se você, depois de 5 horas, o paciente coagulopático, sangrando por tudo quanto é lado, o paciente chocado, resolver fazer o controle de danos é muito tarde, né? A decisão do controle de danos é uma decisão precoce. Você tem que ser chocado, eu não consigo reparar essa lesão, ou consigo reparar de forma incompleta, eu não vou conseguir fazer todos os procedimentos, então eu vou fazer um shunt no vaso da ilíaca, ou fazer um shunt da artéria femoral, e vou preparar o paciente, estabilizar, melhorar as condições e voltar depois. Essa decisão é a decisão inicial, não depois de 5, 6 horas de cirurgia. E a estabilização do paciente é hemodinâmica e metabólica na terapia intensiva. Isso é muito importante. Então, quando a gente tem um controle de dano para uma lesão de órgão sólido, empacotar, podemos usar cola de fibrina, outros para ajudar na coagulação. Muitas vezes a gente consegue fazer uma rafia em um plano, ou só usar um grampeador sem fazer anastomose e voltar no dia seguinte. Treinar quando possível. Você lembrar, se você deixar um intestino de descontinuidade, colocar uma sonda nasogástrica para tentar drenar o máximo possível. Muitas vezes você pode fazer o controle de dano, você fecha a pele. Não precisa deixar a bolsa de botar. Muitas vezes você pode fechar a pele só e voltar no dia seguinte, para evitar a retração da parede abdominal. Muitas vezes você pode fechar o abdômen com caos, com a tela, com a abtera, etc. Aqui no nosso serviço a gente coloca um plástico que a gente usa para cassette drape, que a urologia usa, faz buracos, coloca o dreno de Penrose, coloca um Ioban em cima e de forma que você possa acompanhar seu paciente. Sempre lembrar que mesmo o paciente com peritoneostomia pode ter esse híbrido compartimental abdominal. Caso assim. E por que isso acontece? Muitas vezes, antigamente, a anestesia, né, da vez do nosso paciente, encharcava o paciente. Muitas vezes a gente tentava fechar o paciente, não conseguia, porque é demasiado, ou tentava fazer anastomose, a parede abdominal, intestinal toda demasiada. Então, hoje em dia, isso diminuiu muito com a transfusão maciça, com 1 a 1, né? Mas muitas vezes a gente não consegue. O que tem o paciente? Edema a parede abdominal, paciente né? O paciente com síndrome compartimental abdominal vai estar hipotenso, muitas vezes tem oligúria, muitas vezes tem dificuldade de ventilação. E eu tive um caso aqui um tempo atrás, o paciente da UTI ficou na UTI, o residente à noite viu o paciente começou a ficar chocado, ficar hipotenso, deu 2 litros de cristalóide, não melhorou, deu mais 2 litros de cristalóide, não melhorou, daí entrou com droga vasoativa, epinefrina, não é epinefrina, daí só às 3 da manhã, depois de 6, 7 horas, que ele foi chamar aqui para trauma, chegou lá, o paciente estava, vendido a pressão da bexiga, 65 milímetros de mercúrio. Imagina o paciente já estava com síndrome compartimental abdominal, mais droga vasoativa, quando o pessoal reabriu,
intestino morto. Então, a gente tem que ter sempre a suspeita de síndrome compartimental abdominal no pós-operatório de trauma e também no pós-operatório de trauma com damage control. Daí que eu vou falar um pouquinho de lesões esplênicas. Mas é isso, pessoal. Então, basicamente, a ideia era discutir um pouco o passo, as indicações, passar o conceito da gente sempre preparar e planejar os próximos passos. Não é nada novo para vocês fazem isso do dia a dia. Na verdade, acho que a ideia do Luiz Fernando era só refrescar alguns conceitos, né? Mas com certeza vocês fazem isso no dia a dia e a gente pode agora ter um bate-papo para trocar experiência em casos específicos, etc. Mas acho que essa era a grande mensagem. Está preparado? Lesões vasculares também, muitas vezes a gente vai fazer o controle de danos. O que é o controle de danos? Às vezes é só passar um shunt, estabilizar o paciente e voltar no dia seguinte. E a gente tem que ter, acho que na cirurgia em trauma especificamente, a gente tem que ter muita humildade, né? Se você tá num mau dia, que são as 3 da manhã, você já fez 10 cirurgias no plantão, ou você está sem o recurso adequado, ou você está cansado, às vezes é parar, às vezes estabilizar, ou às vezes pedir ajuda para um colega que você tem amizade, você confia, e dividir a opinião, dividir a conduta. Eu nunca me arrependi de ser um precavido, mas eu me arrependi várias vezes de ter sido ousado demais e depois o paciente complicar. Então, acho que a gente tem que ter muito bom senso assim, do trauma, saber o momento que a gente tem que ser mais agressivo e o momento que a gente tem que ser mais cuidadoso, mais conservador e fazer o básico, o que está no livro e usar as estatísticas ao nosso favor, né? Porque a gente falar, se fizer alguma coisa que a chance de complicar é 1% e for tudo bem, mas se o seu paciente for esse 1%, ele vai reclamar, né? E às vezes ele fala, poxa, por que eu não fui mais conservador? Então, Fernando, acho que essa era a ideia. Agora fica aberto para a gente discutir alguns casos específicos e ver Acho que a ideia era exatamente essa. a conduta de vocês também. O vídeo que você botou já fala tudo, né? Aquele vídeo muito interessante. Mas a ideia básica é o cirurgião, ele tem que saber que quando ele está entrando dentro da cavidade com um doente grave, ele já tem que saber o que ele vai fazer, ele tem que entrar preparado, ele tem que ter o plano A, ele tem que ter o plano B. Né? Ele não pode ser usado demais, o que você falou, né? Ele tem que ser assertivo para tentar corrigir o que está matando o doente naquele momento. A equipe de cirurgia tem que estar muito azeitada com a equipe de anestesia. Quem vai praticar ali a reposição de derivados é o anestesista, e ele não pode fazer demais, e ele não pode também fazer só cristalóide demais, né? E tudo tem que estar muito bem já entendido para que você tenha uma hipotensão ali permissiva nesse doente, até que você consiga chegar exatamente e controlar a hemorragia. Não adianta fazer sangue demais enquanto tem lá uma lesão vascular importante, sangrando e perdendo tudo que está sendo feito, não vai resolver nada. Então, na verdade, é como se fosse uma partida de futebol onde você já tem que saber exatamente o que você vai fazer. Não adianta ali no meio do jogo acontecendo, eu podia ter feito isso. Podia, então já era, no próximo você tenta, mas aquele doente você vai perder. Né? Acho que o controle da contaminação é muito importante. Você pode não fazer os reparos necessários das lesões intestinais, você tem que fazer com que aquelas secreções parem de cair na cavidade. Né? Então, o controle do sangramento é o principal, o controle da contaminação vem logo a seguir. Você tem que ter um time muito bem organizado para saber as etapas subsequentes, o que ser feito. A ida do doente para o CTI, já tem que saber o que vai precisar ser feito para que esse doente possa voltar. E uma coisa que a gente muitas vezes se depara com problema, e eu acho que o Paulo acaba se deparando com o mesmo problema que a gente, é que muitas vezes você não consegue que o CTI te entregue um doente em condições de uma relaparotomia 24 horas depois. Muitas vezes esse doente não está em condições de ser submetido 24 horas depois a uma nova cirurgia,
E quanto mais tempo a gente vai precisando para controlar esse doente, menos chance a gente tem de controlar esse doente, né? Ele vai evoluir para as coagulopatias, que a gente sabe que são de difícil controle. Esse doente vai evoluir para uma sepsia abdominal, muitas vezes, se você não recuperar ele. E aí as chances do doente vão diminuindo a cada hora que passa. Então, é importante que todo mundo tenha esse tipo de noção. E quanto mais a gente fala de trauma, Antônio, e a minha ideia é a provocação, né? É a provocação para que o cirurgião geral entenda que ser cirurgião geral não é ser cirurgião de trauma. As pessoas têm que entender isso. A abordagem é diferente. E basta um cirurgião geral querer que ele se tornará um cirurgião de trauma, né? Então, essas provocações são muito interessantes para as pessoas, os residentes que estão aí começando, entenderem que existe uma imensidão de conhecimentos que você tem que ter para poder lidar bem com doentes traumatizados, né? Você falou tudo que precisava ser dito de modo bastante sucinto e nada como um cirurgião experiente para saber como abordar as principais noções do que fazer num doente traumatizado grave, né? Paulo, vamos lá. O que você tem para perguntar aí para o Antônio e para a gente poder esquentar aí um pouquinho a discussão? Obrigado, Rosati, por me colocar para participar. Antônio, obrigado pela sua aula. Excelente apresentação, muito boa. Bom demais te ouvir, te ver e ouvir suas aulas. Sempre é muito bom. Perguntas, eu tenho muitas perguntas e muitas considerações. Assim, uma consideração breve, você falou muito bem, Rosati, realmente o controle de dano, eu acho que o grande pensamento, na minha visão do controle de dano, principalmente para quem está entrando na aula de trauma, como você bem colocou, o cirurgião geral tem que saber separar o que é o cirurgião de trauma, cirurgião geral que faz trauma e o cirurgião geral que faz cirurgia eletiva ou que faz uma duodenopancreatectomia por um tumor de cabeça de pâncreas. Eu acho que isso tem que ficar bem separado na cabeça de quem trabalha na emergência. E eu acho que o grande, na minha visão, a grande situação é quando indicar um controle de dano, né? E o cirurgião que está ali na sala de trauma, na sala de emergência, normalmente, eu acho que o seu público de cirurgião é muito parecido com o meu público de cirurgião, é aquele ou que saiu há pouco tempo, ou que está até muito tempo formado, mas que ele está ali, ele está ávido para operar. Então, ele saber a hora de parar, ou saber que vai fazer uma cirurgia breve, isso também tem que ter um entendimento desse pensamento, que a cirurgia ela tem um momento certo de acontecer. Então, eu me deparo, eu já vi diversos pacientes morrerem, ou porque não foi feito o controle de dano, ou porque, como você também bem colocou, foi feito o controle de dano e o CTI não deu a sequência, então ele morreu ou na fase 1, porque o cirurgião não indicou o controle de dano, ou ele morreu na fase 2, porque o cirurgião fez o controle de dano no serviço e aí o CTI não deu a sequência, ou ele morreu na fase 3, porque aí ele não foi operado na hora que era para operar, ou a parede dele não chegou e ele ficou em peritoneostomia com as dificuldades que a gente tem de tratar uma peritoneostomia. Então, o resumo, esse doente é um doente complexo do momento que ele chega, até porque ele tem um trauma complexo. De certa forma, eu nunca me arrependi de fazer um controle de dano. E eu já vi diversos casos lá no serviço, mas diversos mesmos, que se tivessem feito o controle de dano, talvez esse doente tivesse evoluído. Talvez. Eu falo talvez porque a gente não tem grupo controle para saber se ele não evoluiria bem se tivesse feito o controle de dano. Mas eu nunca me arrependi de fazer. Não acho que a gente tem que fazer em todo mundo, obviamente, tem as suas indicações, como o Antônio bem colocou, mas o cirurgião tem que pensar nele. O cirurgião tem que pensar no controle de dano. Eu acho que está faltando, para quem trabalha nas emergências, lembrar disso e saber fazer. Semana passada eu fiz num packing pélvico, o Antônio, eu não sei, eu não consegui ouvir toda a aula com muita atenção, mas não sei se o Antônio falou da importância do packing pélvico, que é um controle de dano e às vezes o cirurgião não sabe fazer. Mas não é porque ele não sabe, porque ele não quis fazer, não aprendeu, é porque não é o dia a dia dele, então ele não sabe fazer.
E o PEC, e o PEC pélvico a gente sabe que salva a vida de muitos pacientes, em lugares onde a gente não tem hemodinâmica e tal. Mas então, na verdade, assim, as considerações que eu ia falar era só essa questão da indicação do controle de dano, ter ela no arsenal. O cirurgião de trauma ele tem que ter, acho que tem que ter os dois extremos, como você colocou e o Antônio bem colocou também, tem que ter os dois extremos. Menos é mais. Menos é mais. Às vezes tem doentes que a gente não vai operar e a gente vai discutir tratamento não operatório, tem diversas webinars, discussões sobre tratamento não operatório, Cizenano encabeçando isso, as aulas dele sempre são brilhantes. E também a outra vertente, que é o doente em trauma grave, fazer o menos possível, para que esse doente tenha condições de ser reabordado e ser tratado dessa forma. O que eu ia perguntar para o Antônio, na verdade, é assim, só para trazer até de novo o packing pélvico. Antônio, aí em Miami, vocês fazem packing pélvico ou vocês mandam o serviço de hemodinâmica chega rápido, vocês empacotam e vai para a hemodinâmica? Vocês vão para a hemodinâmica e depois empacota? Qual é o protocolo de vocês nesse sentido aí? E até estendendo para o tipo de lesão, um doente que tenha um doente que entrou em controle de dano por um blush arterial, hepático, esplênico, esse doente também é chamado o pessoal para embolização. Como é que funciona essa parte da embolização? Porque isso, eu acho que para mim e para o Rosati, a gente não tem isso aí, infelizmente, nos nossos serviços, né? Então, como é que é isso aí para a gente? Só para trocar uma ideia. Tem sim, protocolo de embolização. Eu lembro que aí no HIT, vocês não tinham, né? Eu não sei se nem no HIT, no Adão, né? Que a gente vocês não tinham a anjo disponível para o trauma. A gente faz pelvic packing, sim, mas nos casos que o paciente está instável, que não dá para esperar anjo, né? A gente consegue fazer, se o paciente está instável, ele vai para a sala de anjo, que a gente tem 4 salas aqui no hospital. Se ele está instável, ele vai para a sala de cirurgia do trauma, que vocês conheceram, e daí ele faz a anjo no sala do trauma por fluoroscopia, né? São diversas formas de fazer. E a gente faz, sim, se o paciente estiver estável e tiver como fazer angiobolização de lesões hepáticas, esplênicas, etc., a gente consegue fazer, sim, sem problema. Então, é algo que faz parte do dia a dia. E a gente tem, por norma a seguir, em 45 minutos, a hora que a gente pediu a anjo, a sala começando. Perfeito. Acho que isso aí é um protocolo bem bom, bem maneiro mesmo. Né? Quem dera ainda, eu acho que a gente ainda vai chegar nisso, porque quando a gente faz trauma no hospital privado, a gente tem a anjo, mas é sobreaviso e é um grupo de profissionais e até de médicos que não estão no dia a dia do trauma. E no hospital público, onde tem isso, você não tem anjo, não tem a embolização para fazer, né? Mas, na boa, acho que o pensamento é esse. E uma coisa, Rosa, acho que você falou e que eu falo sempre lá no serviço também, às vezes tem muitos doentes que a gente faz o controle de dano e realmente o controle de dano ele não é só o cirurgião, não é só, ele vai desde o momento que o doente entra, a decisão de fazer pouco volume, de fazer mais sangue, de fazer uma cirurgia abreviada, o CTI, o anestesista que na sua cirurgia jogar junto com você, o intensivista jogar junto com você e o cirurgião que vai reoperar jogar junto com você, né? Todo mundo tem que ser uma equipe uniforme para o bem do doente, porque se houver alguma falha em algum elo dessa corrente, o doente não vai sair, não vai sair. Essa é o pensamento assim que eu tenho. E um outro comentário também, que eu até outro dia, tô vendo que tem uma residente lá do serviço aqui, a Duda, até outro dia eu estava conversando com os residentes. Controle de dano não pode ter na mesma frase, assim, controle de dano e ostomia, né? Você não faz nunca uma colostomia, uma jejunostomia, uma gastrostomia, uma cistostomia, uma colostomia. O paciente entrou em controle de dano e fez uma colostomia, está errado. E mais um comentário que eu queria fazer, também, o Rosati tem vascular lá no serviço dele, eu também tenho no meu. E eu acho assim, que não tenha nenhum aqui para nos ouvir, mas eu acho que às vezes o vascular atrapalha mais do que ajuda.
porque o cirurgião quer fazer uma cirurgia, ou até o ortopedista da palha mágica ajuda, porque esses doentes eles são politraumatizados. Então, ele tem uma lesão pélvica, ele tem uma lesão esplênica, uma lesão hepática, uma lesão de jejum. Você resolve, decidiu com a sua equipe fazer o controle de dano. Você entra, amarrou o jejum, empacotou o fígado e deixou a peritonstomia. Aí vem um ortopedista para fixar o fêmur dele que está quebrado, vem o cirurgião vascular para dizer que não, essa aqui é só rapidinho, um pontinho aqui na ilíaca, eu vou dar o ponto aqui. Aí você fala assim, não, vamos botar um shunt. Que shunt o quê, Paulo? Eu sei botar, eu sou cirurgião vascular, eu sei fazer. Então, às vezes, o que falha também é a equipe inteira não pensar como controle de dano. Então, o controle de dano, a partir do momento que ele é startado, ele tem que ser, essa é a minha visão, quando ele é startado, ele tem que ser startado para todos os cirurgiões, para todas as equipes que atuarem nesse paciente e para todos os profissionais que vão do início ao fim do paciente, porque senão não vai dar certo, vai ter falha, né? Isso aí. Deixa eu tenho mais um tempinho, deixa eu passar um PowerPoint aqui para vocês. Eu acabei de achar esse PowerPoint aqui, eu acho que vale a pena mostrar. Cadê ele? Já perdeu, né? Achou e já perdeu. Vamos lá. Em 2014, os centros de trauma estavam um pouco desenvolvidos e... Paulo, quando está conseguindo ver essa foto, você lembra dessa foto? Lembro. Essa aí era a situação do... Lá do Adão Pereira Nunes, na Seracruz. Adão Pereira Nunes. Não tinha maca na emergência, etc. E a ideia era como melhorar esse fluxo, né? Então, nós tivemos a honra de ter 16 pessoas aí do Rio aqui em Miami, né? Então, vou mostrar um pouquinho da história até do Centro de Trauma aí. Então, esse pessoal veio para cá, esse foi o grupo que veio. Ainda tem gente trabalhando aí desse grupo ou não? Desse grupo tem a Flávia, que está lá com a gente, e o Rossano, que está na Secretaria de Saúde, a Patrícia continua na Secretaria de Saúde também, o Alex, que é no Getúlio Vargas, e eu acho que só. O resto, mais ninguém. E o Montenegro. O Montenegro está aí contigo. Exato. Lembra? Foi um treinamento intenso que a gente fez. Lembra? Todo dia, passagem de plantão, vocês estavam aqui com a gente, acompanhando todo dia. E a passagem de plantão aqui, a gente faz a passagem de plantão discutindo o caso, mostrando o caso do dia anterior, mostrando a tomografia, o que foi feito, o que não foi feito. Aí o pessoal discutindo o dia ser feito ou não. Depois, aulas, se vocês sentaram, lembra? Todo mundo arrumadinho, tem aula. Depois, procedimentos, sistema de trauma, como faz o sistema de trauma, como organizar o hospital, como fazer kits. A simulação, essa foi a primeira simulação lá com o pessoal do Exército, como atendente, fazia a simulação, filmava, depois fazia o debriefing. Depois assim, nossa, como eu fiz, lembra? Lembro. Essa foi a primeira simulação. Era o dia. Depois aí todo mundo lá no topo do heliponto do hospital. Depois aqui, mais simulação de... A gente simulava, gravava, depois fazia o debriefing. O Montenegro aqui. Diversos tópicos, diversos temas, né? Depois aqui, outra simulação na sala de trauma, simulação sala de trauma. No Asset, né? Lembra? Esse curso foi muito maneiro. Esse curso é muito legal. Pena que esse curso a gente não consegue fazer no Brasil. Ele é um dos melhores cursos que eu já fiz, foi esse curso. Manobras, como expor, como chegar às lesões, como se expor o paciente para chegar às lesões que a gente tem, né? Depois fizemos aqui, você tem todas, né, Paulo? O grupo animado, o grupo motivado, foi muito bacana, né? Depois aqui, mais simulação, treinamento, resposta como time, né? Aí o pessoal fazendo, quebrando a cabeça, reclamando um do outro, lembra? Depois vendo os filmes. Debriefing, minuto a minuto que foi feito, devia ser mais rápido, mais errado aqui, minuto a minuto o que está acontecendo, os sinais vitais, depois o pessoal atuando. Depois aqui, que mais? O pessoal usando os materiais de proteção individual, aprendendo a identificar, usando equipamento, né? Depois fazendo procedimentos, manobras, olha aí a Raquel, olha aí a Raquel, Paulo Reis. Todo mundo. Depois sala de trauma, plantão. O pessoal dando plantão no fim de semana, depois o pessoal, chegou um trauma aqui, o pessoal, é lógico, está no centro de trauma, o pessoal animado, deu plantão, as cirurgias foram feitas, etc. Vendo aqui os equipamentos que tinha, mais procedimentos, mais skills, né?
São simultâneas, depois o dia do átomo foi muito legal. O né? átomo foi legal. O átomo Nosso foi legal. paciente sobreviveu mais tempo, lembra, Paulo? O nosso sobreviveu mais tempo. O nosso porquinho. Simulando-se lesões cirúrgicas no paciente, aí o time de novo, foi muito bacana a integração. E aí foi se montando um time, né? Foi se montando... Vai, aqui para documentar o único porquinho que chegou vivo até o final do dia. Aqui a equipe campeã. Chegou até o final, fez um extra, o chance. Que está aqui, ó. Olha lá. Todo sujo de sangue. Equipe campeã. Olha o chão do cavalo aqui, ó. Agora parou. Momentos desses não tem preço, né? Então aqui a gente fazendo simulação de aprender a queimados, de múltiplas vítimas, tração esquelética, coisas que às vezes a gente não faria no dia a dia. Aqui aí o Mascal espetacular, o pessoal do exército, casos agora, né? Antes da aula, todo reunido, vamos fazer assim, daí no meio do caso o pessoal se preparando como me atender, depois, vamos fazer isso, mas na hora do pau quebrar a gente apagava a luz, põe um rock and roll alto, o pessoal não conseguia se comunicar, operando com lanterna, com bateria, Léo faz a triagem, faz a cirurgia, leva a recuperação, foi um bicho pegou. Esse curso é bacana, né? Esse curso é bom. Esse curso é a nossa realidade. Exatamente. Fizemos um belo treinamento aqui, ó, tá vendo? O pessoal operando com a lanterna da cabeça, pô, foi espetacular. Fez aqui o debriefing, né? Pressão anestésica. Aí o debriefing aqui foi certo. Também tem muito mais verde do que vermelho. O pessoal foi bem realmente nas ações. Aí. Depois aí o time aí do Mascal. Depois as rotações no trauma. Cansado, realmente, o pessoal. Não ia pra balada, não. O pessoal cansado aqui, ó. Todo mundo dormindo. MCI, response, vendo como tudo que tinha no hospital, os equipamentos, tudo. Mais cenário, mais simulação. Aí um dia no helicóptero lá do resgate aéreo. Resgate terrestre também. Foi muito bacana. A gente terminou lá mostrando a simulação. Pô, foi gravado. Quem que participou da simulação? Saiu até na televisão, não lembro. Foi a Flávia. A Flávia, né? Foi a Flávia. Em todas, hein? No robozinho que a gente tinha na época também. Olha, vamos ver se dá para ver. Brasil se prepara para los dos eventos deportivos más importantes del mundo que serán allí en Brasil, la Copa Mundial del 2014 y las Olimpiadas del 2016. Es por eso que, como nos dice Liana Astorga, médicos brasileños vinieron a Miami para entrenarse en el centro de traumas del Hospital Jackson, que cuenta con la última tecnología para atender emergencias. Río de Janeiro se prepara para los dos eventos deportivos más importantes del mundo. Sabemos que la urbe... Volta. Eu acho que a Flávia que falou. O Casimiro e a Flávia que falaram. Cuenta con la última tecnología para atender emergencias. Río de Janeiro se prepara para los dos eventos Falei no deportivos inglês, más Casimiro falou no espanhol. Brasileña tiene capacidad para atender a unos 80.000 turistas, hospedarlos. Pero ¿será que tiene la capacidad también para darles servicios médicos? Tudo bom fue el saludo que dieron los médicos brasileños a los doctores del Centro del Trauma del Jackson Memorial de Miami, quienes tienen en sus manos la responsabilidad de entrenar a los cariocas que vinieron a prepararse para atender de la mejor manera a los turistas que visiten el país suramericano durante la Copa del Mundo en el 2014 y las Olimpiadas en 2016. Estão se preparando para atender los visitantes de todos Portunhol aí, terrível. De todos los países que irán para la Copa del Mundo. Y es que la ciudad de Río de Janeiro, famosa por sus playas y carnavales, no quiere descuidar ningún detalle, por lo que está construyendo 5 nuevos centros de trauma para atender a los Quem dera que fossem 5. Teve um e o outro uma sala de trauma melhorada. Partes del mundo. Essa é a tecnologia que nós temos, que onde a la distância nosotros podemos hablar con los médicos, los enfermeros que están cerca del paciente, ayudarlo en el manejo del paciente a cualquier hora del día o de la noche. Tenemos siempre los mejores especialistas disponibles para tratar los pacientes.
Rogelio Casimiro es uno de los médicos que está participando en este entrenamiento de 3 semanas que busca mejorar la eficiencia de los nuevos centros de trauma de Río de Janeiro. Teremos em todos os pontos, né, com a telemedicina, médicos que poderão atender e ajudar aos outros na cidade. Se espera que la Copa del Mundo traiga por lo menos a 600.000 turistas extranjeros a Brasil durante los 30 días de juego, que prometen desde ya incendiar la ciudad. En los próximos 2 años, tanto los médicos de Miami como los de Río estarán viajando para asegurarse que todas las lecciones se han aprendido. Como dirían los brasileños, que todo esté muy legal. Leana Astorga, Telemundo 51. Acho que teve outra, né, Flávia, que você participou, que você falou. Vamos. Eu participei do Americana, em inglês. Depois disso, a gente foi aí no HIT, né, Fernando? Esse aí foi o último dia, né? Foi um jogo da UEM. Foi. Sempre tem que ter alguém com a camisa do Flamengo, né? Putz, viu? O Leandro, né? Leandro. O HIT. Descobriram que HIT é o time de Miami, o nome do hospital. Foi muito bacana. Depois, lembra, a gente ia na sala de trauma de vocês, atendia paciente, depois fazia debriefing, ajudamos a montar uns kits aí pro centro cirúrgico, Marcelo, aí chegava um trauma, o pessoal atendia, depois, vamos lá, vamos discutir o caso, vamos ver como foi. Foi muito bacana aí, essa implementação aí de vocês foi muito bacana, realmente, foi um debriefing e tal, foi bacana ter feito parte desse processo todo de vocês. E vou mostrar só mais uma foto aqui, deixa eu ver se eu acho. E continua igual, né, Rosati, lá, né? Não mudou nada. Igual lá, igual o Adão, quando inaugurou, só tá mais cheio, mais confuso, mas a estrutura tá tudo igual. Eu acho que o principal era isso aqui, deixa eu ver. Essa foto aqui mostra bem a... Cadê? Tá vendo aí? Trauma. O centro de trauma nosso, o centro de trauma de vocês aí, você vê que a gente... Esse aqui foi um pouquinho antes da inauguração, acho que foi uns dias antes da inauguração do centro de trauma de vocês. Então, foi muito bacana essa fase e só mostrar aqui, mais uma vez isso aqui, só para mostrar aí depois, no Adão também foi muito bacana tudo que foi feito, que na verdade, ele falava, o centro de trauma do Adão, a sala de trauma era assim, né? Em poucas semanas, falando, mostrando como tem que ser feito, o Paulo lutou, foi na diretoria, mostrou, e a sala de trauma virou isso, né? Também que tinham na rede, tal, na rede pública, então, na verdade, conseguimos montar, tem o respirador, tem o ultrassom, tem o ventilador, tem os kits, etc. Tem até telemedicina, e realmente, eu acho, daquilo para isso foi um grande marco, e, né, tivemos simulação lá com a galera antes Foi muito bacana, acho que foi um prazer ter participado disso com vocês. Legal que todo mundo que atendia daquele jeito que tem o pessoal falou, não tem mais como voltar atrás, não tem como voltar a fazer de qualquer jeito, né? Acho que isso foi a ideia, e esse que foi o grande legado, eu acho, de tudo isso, né, Pão? Eu acho que sim, Antônio, acho que isso aí, acho que antes desses movimentos todos aí do Adão e do Alberto Torres, começando no Alberto Torres, estendendo para o Adão, pena que não tiveram outros centros de trauma, mas eu acho que começou a ter uma maior desejo das pessoas de estudarem trauma, maior desejo das pessoas para aprender, e eu acho que o Rosati pensa igual a mim no sentido de quando a gente pega um cirurgião que entra no serviço, chama ele para conversar, explica o que é trauma, liga, e o cara se interessa mesmo, porque ele vê, a gente, assim, infelizmente, a gente tem muito trauma, vamos dizer assim, mas felizmente a gente tem muito trauma e a gente consegue ter um campo de trabalho muito bom, então tem que saber fazer com qualidade, né? Agora, a Flávia trouxe, aí, por intermédio aí de Miami, veio um residente de vocês lá no serviço, ficou uma semana, né? Eu não cheguei a ficar com ele, porque ele foi nos dias que eu não estava no hospital. A Flávia marcou para ele, só acho que ela não queria me encontrar. Ela marcou para o dia que eu não fui. E aí acho que ele foi 3 dias no hospital lá. E o cara, pelos que os meus residentes contaram, ele disse que em 5 anos ou em 4 anos que ele está na residência, ele fez 2 colectomias. Então, o meu residente, eu posso estar errado no que eu vou dizer, mas certamente já fez mais do que 5, né? Toracotomia, lombotomia,
e tudo mais. Então, o material de trabalho, isso cria no cirurgião um desejo. E o trauma traz isso para a gente, essa resposta rápida, né? Você tem um doente que chega, um doente grave, empacota esse fígado, opera ele 2 dias depois, tira as compressas e fecha o abdômen dele. Esse doente vive muito bem, se ele for feito tudo certinho. E acho que esse é o melhor resultado que a gente tem. E com isso a gente ganha mais vontade de fazer as coisas, né? De estudar. Eu assim, não quero ficar falando muito, mas eu de certa forma eu falo muito para os plantonistas lá do serviço. Eu falo, pô, o salário de nenhum dos 2 hospitais, nenhum dos 2 centros de trauma é baixo. A gente está sem receber, tem todos os atrasos e tal, mas é um salário bem razoável. E certamente ele compõe boa parte da renda de quem trabalha lá. O médico que trabalha no Alberto Torres e o médico que trabalha no Saracuruna, boa parte da renda dele é dedicada àquilo ali. Se ele não dedicar a fazer o que ele está ganhando, boa parte da renda dele, pô, ele vai fazer o quê então? Vai viver de consultório? Não está assim. Vai viver operando hérnia e vesícula? Não é assim. Então, que estude, que faça o ATLS, que faça o Atom, que faça o DSTC, que faça o MASCA, que faça os cursos todos, e que estude, que participe. Eu fico tão triste quando eu vejo que tem 20 pessoas, 18 pessoas, só numa discussão com o Antônio Martins, entendeu? Com a presença do Rosati, Flávia, Natália e tantos outros aqui, e as pessoas não aproveitam isso. Mas, enfim, na hora que está ali diante de um trauma, tem que lembrar dessa situação, saber o que o Antônio falou, empacotar um abdômen, como vai abrir, como vai fazer, e não pensar que o trauma, como o Rosati colocou no início da conversa, morreu, né? Não é assim, não é assim. A gente sabe que muitos que morrem poderiam não morrer, né? E Paulo, eu acho que essa semente foi plantada e não tem mais como... O Bruno apareceu, cara. O Bruno Vaz. E o Bruno, inclusive, é um cara que estava devendo uma visita aqui em Miami, né? Enrola, vem, fala que vem, fala que vem, fala que vem. Nunca... É o Covid, mestre. Covid. Agora é o Covid. Esse você não conseguiu trazer para cá, velho. Sorte sua, Antônio. Sorte sua. Tem um problema com aquele troço chamado, como é que é? Visto. Eu não tenho visto. Tá certo. Eu vou arrumar. Estou devendo mesmo. Vai no centro de cinema do México ali. Mas o Sati... Vai pelo médico. Mas fica o desafio para vocês. Ano que vem, no Congresso Pan-Americana, vocês têm com certeza apresentar. Acho que tem que ter uma mesa sobre o centro de trauma no Brasil, pôr o pessoal do João 23, o Lourenço Jorge, pôr o Rit, o Adão, etc. E Rosati, vamos mostrar os dados de vocês, montar estatística, vamos apresentar trabalho, entendeu? Acho que isso é importantíssimo no Congresso do ano que vem, vocês participarem ativamente para mostrar e contar essa história toda, como começou o projeto, como mostrar o treinamento, mostrar que é viável. Porque às vezes no Brasil a gente reclama muito, mas algumas coisas a gente pode fazer a gente mesmo. Eu falo, meu centro de trauma foi construído todo com doações, não teve verba pública, foi doações. Os médicos se unirem, montarem, levantaram a qualidade, etc. E o que vocês têm aí nas ilhas de conhecimento do trauma, de atendimento do trauma, que é o Lourenço, que é o Adão, que é o Rit, que é o João 23, a gente tem que mostrar como é a maneira certa de atender trauma, tem que inspirar os cirurgiões novos a gostarem de trauma, fazer da maneira certa. E essa é a nossa paixão, né? A gente não tem mais jeito, mas realmente, quem sabe as novas gerações vão poder fazer de uma forma mais tranquila e ser uma bela especialidade. De repente, e ao invés de virar um bico para muita gente, virar uma carreira como que é para a gente, né? Eu acho que vai virar, Antônio. Com esse modelo aí de 3 anos de cirurgia geral, esse modelo da SBAT, da Abramed, todas essas brigas sadias que estão acontecendo, isso acho que vai caminhar bem. Eu tenho a sensação. Nos próximos 5 anos vai ser um mundo um pouco diferente aí no mercado das emergências. Eu espero também. Acho que eu desejo mais do que eu acredito, mas eu desejo. Um passo importante já foi as pessoas começarem a conversar e discutir mais sobre trauma. Eu acho que isso já foi um grande avanço. Isso pré-Covid acontecia muito pouco, agora acontece muito mais. Vários serviços tendo iniciativas de aulas através da internet, das plataformas digitais. Isso tem motivado muito mais as discussões. Eu acho isso interessantíssimo. Lá no hospital, Antônio, a gente já conseguiu dar aquela picadinha da mosca nas pessoas e a gente já tem alguns trabalhos acontecendo, trabalhos científicos que até então quase a gente não tinha. A gente já
alguns já ficaram prontos, já foram até publicados em revistas indexadas aí nos Estados Unidos. E as pessoas começaram a gostar mais disso. Eu acho que isso é bem interessante. Como o Paulo falou, eu acho que tem se discutido muito sobre trauma e eu acho que nos próximos anos isso vai ficar bem mais interessante. Agora, com certeza, o próximo congresso de trauma que tiver, estaremos aí. Né? E vamos fazer publicar junto, vamos comparar dados de vocês com os nossos, vamos ver a realidade brasileira e a realidade americana, entendeu? Vamos embora, está aberta. Vamos sim. E toda segunda-feira tem aquelas reuniões de trauma lá faz com a Pan-Americana, discutindo casos. Se puderem começar a entrar, seria muito bacana se participarem, discutirem e, de repente, uma vez por cada 2, 3 meses, apresentarem um caso de vocês. Com certeza. Ô, Antônio, as reuniões voltaram a ser trauma? Porque tava chato pra cacete ficar falando de Covid o tempo todo. Não, Covid... Não, tem reunião de Covid às quartas-feiras, mas toda segunda-feira é trauma. Ah, trauma? Então, beleza. Vou voltar Toda segunda-feira é trauma. Aquelas, eu acompanhei as primeiras, depois ficou chato demais, só falando de Covid, cara. Mas toda segunda-feira, assim, a primeira e a terceira segunda-feira do mês, às 8 horas da manhã é trauma, e a segunda e a quarta segunda-feira do mês é meio-dia a reunião. Então beleza. Trauma. Passa aí, é super fácil entrar. O grupo boa. Gente geral aqui do Rio, para provocar as pessoas, para que as pessoas participem, Antônio. Tem aquele grupo do Trauma RJ, que tem todo mundo do Rio de Janeiro está naquele grupo ali dos serviços. Coloca esse link ali para que as pessoas possam entrar aí e participar mais. Quanto mais discutir sobre isso, todo mundo tem a ganhar, né? Lógico. Mas, Antônio, foi um prazer ter você com a gente. Que bom que deu tudo certo hoje. Finalmente. Tá? E a sua apresentação foi fantástica. Né? Eu acho que você é um cara que dispensa apresentações, né? E todo mundo te conhece. E a sua participação nesse projeto da gente, eu acho que é muito importante. Né? Todo mundo, o Bruno, o Paulo, tem outros aí, mas todos estão envolvidos. Né? O Paulo ainda vai dar uma aula também aqui para gente. O Bruno já está quase chegando a aula dele, né, Bruno? E ele também vai dar uma aula sobre trauma cervical. Ele vai preparar no dia a aula, relaxa. Mas acho que isso é bem legal. Puro feeling. Antônio, transformar isso depois num livro de trauma. Né? Cada aula dessa vai virar um capítulo e a gente vai começar a cobrar das pessoas esses capítulos em breve para a gente provocar mais ainda as discussões sobre trauma. Né? É isso aí. Faz todo sentido. Não, parabéns por vocês manterem o trauma vivo aí nos serviços de vocês. A experiência que eu tive nas Olimpíadas da Lourenço Jorge, espetacular, o Bruno lá, como eu falei, vocês estão no trauma, vocês são médicos de verdade, o Bruno é médico de verdade, está sempre lá, tem o carinho, o contato com o paciente, a dedicação, e vocês aí também mantendo viva a chama e o serviço nos 2 hospitais aí do estado. Parabéns. E, como eu falei, sinto saudades desses momentos, sinto saudades de vocês. Espero que em breve a gente possa ter os congressos presenciais de novo. E já vou cobrar do Bruno levar a gente comer um cabrito lá na Lapa de novo. Não, fica tranquilo. O roteiro está pronto aqui, mestre. Só chegar aqui. É isso aí. Se não fechar, né? Porque os troços aí estão fechando aí, né? Poxa, mas assim, tá tranquilo, Estamos te aguardando aí, professor. Muito bom te ver de novo aí. Pô, foi bom, tipo, a gente falou sábado, falando hoje. Isso aí. Pô, muito bom. Trabalha música, a gente tem que ter esse momento de descontração também. Somos todos iguais, todos humanos. Com certeza, mestre. Muito bom, viu? Grande abração, viu, mestre? Valeu, pessoal. Obrigado a todos, então. Abraço, Bruno. Abraço a todos aí. Abraço aí. Tchau, Antônio. Tchau.